Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele siga nos intuindo e nos iluminando para que a gente possa aproveitar as reflexões dessa noite. Estamos iniciando o programa Centelha de Luz, que é um programa da Rádio Web Portal da Luz. Hoje com o tema Tudo Certo, da irmã Sheila, psicografia de Chico Xavier. Com o apresentador também Ricardo Melo, de Varginha, estudioso do NEP Alcione. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Eliana. Boa noite, internautas, queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Mais uma vez, uma alegria, num sábado à noite, a gente está aqui juntos para discutir aí mais uma lição da querida irmã Sheila, né? Já aproveitando aí para a gente desejar a todos que vão entrar um excelente ano de 2025, que a gente já possa começar aí com esse texto que ele é bem positivo, né, Eliana? Do que a gente já viu. Certo, talvez é o mais light do que a gente já pegou aqui de todos dela. Mas é um prazer mais uma vez. Estamos aqui, né, que Jesus nos inspire, agradecendo a oportunidade aí para a gente estar conduzindo, sendo inspirados pela irmã Sheila e pela espiritualidade amiga na condução desses trabalhos. E hoje a nossa convidada querida é Raíssa Silva, do NEP Alcione. Seja bem-vinda, Raíssa. Olá, amigos queridos, Eliana, Ricardo, boa noite a todos que estão em casa. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Gente, eu queria dar uma boa noite para todo mundo que já está chegando, deixando mensagem aqui no chat, todas as redes parceiras, transmissoras também. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para a gente começar então essa noite maravilhosa, vamos pedir para você, Raíssa, uma musiquinha e uma prece, pode ser? Ou uma prece musicada? Vamos lá, vamos lá. E eu tinha selecionado justamente o Pai Nosso, então fechou certinho, né? Porque é uma prece musicada. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, que o nosso Mestre querido se faça presente nas nossas casas, nos nossos corações, que possamos sentir essa energia de luz, de paz nos nossos corações. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ai, que lindo, Raíssa. Eu lembro da época que eu ouvia o Padre Marcelo, né, cantando essa música. Gostava bastante. Coisa boa, ela é linda. Ela é linda, essa música é maravilhosa. Bom, então vamos começar a noite aqui dando boa noite, Guilherme Leles, aqui, amigo do Ricardo. Irmãozão do coração destas e de outras vidas, certeza. Um abração para ele, para minha querida Adriane, que realmente são companheiros de grande jornada. Primeiro reconheci pela maçonaria, depois pelo espiritismo. Nesta vida, você imagina que a história é longa. Ai, que legal, tão bom, né? Gratidão de estarem aí conosco. Também para a Aquilina, a Eliane, deixa eu ver aqui agora as redes parceiras. Também a Adriana Helena, a Silvana, a Aparecida e todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Bora pro texto? Vamos lá. Livro Passos da Vida, da irmã Sheila, capítulo 39, lição Tudo Certo. A irmã Sheila vai dizer assim: não se diga sem orientação nas tarefas do bem. Movimentando providências inúmeras, as leis da vida nos situam a todos, em cada instante, na linha certa para a edificação do reino de Deus. É assim que você permanece com exatidão. No dia certo, no caminho certo, no lugar certo, no momento certo, no compromisso certo, no trabalho certo, na experiência certa, na posição certa, na circunstância certa, com a pessoa certa e com os recursos certos. No que respeita à sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos realizar o melhor, amando e perdoando, aprendendo e servindo. A ação, porém, é nossa. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado constituem problemas que correm por nossa conta. Este é o texto dessa noite da nossa querida irmã Sheila. Então vamos começar com as reflexões. Raíssa. Eu achei esse texto maravilhoso, porque vocês disseram que é leve, né? Eu achei um texto, um tapa. É que os outros foram muito mais outros, né? Eu não tenho acompanhado todos, né? Vocês que estão em todos, o final ali foi um pá, né? Mas é um texto que ele é muito singelo, aparentemente ele é muito simples, mas a gente consegue tirar tanta lição desse texto, né? Esse início que ela fala ali, não se diga sem orientação nas tarefas do bem. Eu estava lendo sobre isso e pensando que a gente recebe uma orientação desde o momento que a gente vai reencarnar, antes de reencarnar, né? Dependendo da encarnação, como foi a encarnação de Jesus, havia um planejamento de séculos ali por trás, né? Para que se pudesse formar circunstâncias necessárias para a encarnação dele. Então, todos nós temos esse planejamento reencarnatório, todos nós temos pelo menos os fatos principais que a gente vai passar na nossa vida, a gente já fez um acordo antes de reencarnar. Então, isso a doutrina espírita vai nos explicar muito bem, né? Que geralmente a gente consegue participar desse processo, a gente consegue escolher as principais provas que a gente vai estar passando, a gente consegue escolher, por exemplo, a profissão ou as profissões que a gente vai trabalhar,
né? Pode ser que uma vida a gente venha numa carreira de médico, noutra vida a gente venha numa carreira de carpinteiro, como Jesus escolheu, né? Porque ele fez essa escolha de ser carpinteiro. Então, a gente vai variando em diversas condições para que isso possa nos acrescentar algo espiritualmente. E aí a gente escolhe casamento, a gente escolhe, né, ou celibato, como o Divaldo, Chico, a gente escolhe a nossa família, não tem um acaso, né? A gente sabe que existe um livre-arbítrio, mas não tem um acaso. Então a gente sai com tudo combinadinho, né? Dentro da família tem uma família espiritual e uma família corporal. A família corporal, às vezes a gente nasce com alguns espíritos simpáticos, muito queridos, né? Mas às vezes tem espíritos que são inimigos do passado, que são antipáticos, que a gente vai lidar naquela vida, né? E a família espiritual a gente vai encontrando aqui, né? Família NEP, família de tantas famílias que a gente vai encontrando durante a vida, né? Então, é interessante observar isso, que a gente não veio para a Terra, né, jogado ali ao léu. A gente tinha já, antes de encarnar, uma orientação nas tarefas do bem. E a dificuldade, né, a grande dificuldade é a gente seguir essas orientações, porque a gente não tem um plano, né? Não é como a gente está construindo uma casa, né, que vai lá, o arquiteto faz o plano, o engenheiro valida o plano, bonitinho, a gente tem acesso ao plano. Né? E veja lá, ainda com acesso ao plano dá um monte de problema na construção, né? E a gente não tem acesso a esse plano, a gente não tem noção do que a gente acordou. E justamente isso acontece para que a gente possa ter mérito no nosso desenvolvimento. Então, para Deus, ali, como fala Sheila, tá tudo certinho. Né? Para Deus, ele assinou o projeto lá bonitinho, e aí para ele tá tudo certo. Mas chega aqui, a gente tem o véu do esquecimento, e muitas vezes a gente acaba indo para caminhos não muito legais. Vou passar aí para o Ricardo, depois eu comento mais. Eu acho que é bem por aí mesmo, viu, Raíssa? Porque quando a gente nós fomos avalizados, inclusive, né? Alguém junto conosco nos preparou para que a gente pudesse reencarnar. E eu acho que aí eu fiquei assim imaginando na leitura do texto, né? Nós ficamos ali, né? Vai chegar aquele momento que ele combinou para passar por aquela prova. Eles devem ficar naquela, né, ansiedade natural de mentores, né? E olha, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Aí lembra aquela narrativa de Fórmula 1, hoje não, ele fez errado de novo, ele conseguiu errar. Quer dizer, há toda a questão de arquitetar mesmo, né? Pessoas, contextos, situações para que haja aquela experiência ou reparatória ou não, né? Se a gente estiver falando aqui de uma expiação ou de uma prova, e nesse instante a gente precisa ter a sensibilidade de compreender isso que a irmã Sheila colocou, que é exatamente, olha, você não está desprovido do que precisa ser feito. Você sabe muito bem, você tem as orientações. O que causa a gente não estar orientado nessas questões do bem, que me parece, quando eu li o texto? É o fato que a gente tanto fala aqui nas lives, de ter a questão de colocar Jesus ao centro e Deus realmente no comando. Por quê? Quando a gente brinca de ser Deus, querendo que as coisas saiam à nossa expectativa, nós afastamos dessas orientações nas tarefas, porque a gente passa pelo nosso desejo e não pela vontade de Deus. E aí é onde eu acho que a gente acaba desintonizando, se a gente pode usar essa palavra, né, e não vai percebendo mais quais são aquelas orientações nas tarefas do bem que a gente tanto precisa. Então, eu acho que o texto ele traz assim como, né, a gente sempre gosta de colocar os pontos principais aqui no início, ele traz essa percepção da sincronia com relação às leis divinas, né, que servem de inspirações realmente para que a gente possa refletir o nosso papel aqui, né, dentro desse contexto, hoje como Ricardo, dentro do convívio com as pessoas que o Ricardo tem, percebendo que todo mundo está para a nossa evolução. Então, quando eu me coloco no centro disso, eu, ao redor,
todos esses que convivem comigo fazem parte dessa evolução, dessa caminhada, e eu sou parte da evolução de muitos ao meu redor. Então a gente precisa ter muito essa sensibilidade de perceber que no plano da evolução não é individual. Ele é, como a gente já viu em vários aí expositores espíritas comentarem, ele é uma espiral que ela vai passando por todos. E a gente precisa, então, subir, evoluir, mas sempre com essa relação com todos. Então, acho que de início traz muito essa presença para mim de que temos que perceber a lei divina, a sincronia divina que nos traz aí as nossas vidas. E cabe até aquela, né, desculpinha de espírita quando chega e fala assim, não tem pressa não, você tem a eternidade. Mas com a Raíssa, cantora, pintora, Eliana, né, de todas as qualidades que ela tem aqui para nós, no nosso programa, é hoje. Então, para a eternidade, para isso conseguir juntar esses três novamente, a gente não sabe quando. E se a gente tinha que passar esse momento hoje, de sábado, 4 de janeiro de 2025, ele foi arquitetado, né, para que a gente pudesse aqui discutir sobre esse texto e trazer reflexões para a gente, claro, em primeiro, né, e trazer reflexão para quem está nos assistindo. Então, aproveitar. E ficou muito aí, para mim também, um dos textos que a gente já passou, de aproveitar o tempo. Porque se está tudo certo, eu tenho a orientação da tarefa do bem, eu preciso aproveitar quem está ao meu redor, porque isso foi programado, eu não posso me permitir, então, o não trabalho, a ociosidade, o não caminhar, de alguma forma, para que a gente possa evoluir. Então, são essas as minhas contribuições. Eu já vou dedando, que eu acho que a Eliane tinha esquecido da água e foi buscar aguinha. Olha lá, eu tenho certeza. Exatamente. Antes de eu colocar a mensagem, a aguinha tá. Cadê? Chegou. Antes de chegar a mensagem, ela já fugiu da tela e foi buscar água. Então, serve de deixa para que a gente possa lembrar a todos que estão nos assistindo, tanto ao vivo quanto que vão assistir depois, que vão lá, providencia a sua água, que vai ser fluidificada ali, né, pela irmã Sheila e seus trabalhadores, ali atendendo aos nossos desejos, e vamos colocar assim, situações que nós precisamos ali, tanto do corpo quanto do espírito. Vamos lá agora, Eliana? Lembrei da mensagem a mensagem do espírito Hamed, quando ele diz: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas, teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverá melhor. Lembrei dessa mensagem que muitas vezes é atribuída ao Chico, né? Mas é aqui, a editora Boa Nova está dizendo que foi ditada por Hamed. Eu acho que fica bem claro para a gente que quando a gente pensar que está tudo errado, está tudo certo. Como a irmã Sheila vai dizer aqui, existe uma orientação divina, existe uma lei, existe um planejamento, e tudo tá certo. A gente às vezes vive e fala, não, meu Deus do céu, eu vim na família errada, isso aqui não é minha família, Aí a gente fala assim, eu não me sinto na minha família, não parece que as pessoas são... eu não tenho nada a ver com eles, eu não sei por que eu vim com eles. Melhor não saber, né? E ela fala e deixa claro aqui, né, nesse trecho, ó. Sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado constitui problemas que ocorrem
por nossa conta. Tudo que for errado está sobre o nosso olhar, né? Não vai estar no olhar divino, né, da criação, do Criador. Essa questão... Pode falar. Não, o que eu estava falando é que é isso mesmo, é que eu tenho um companheiro que a gente começou a estudar o NEP, o Edu, é um senhor, e ele sempre falava, às vezes eu reclamava tudo, ele falava assim, Eliana, tá tudo certo, não tem nada errado, não se preocupa. Então é isso, né? A gente confiar que existe um Deus soberanamente justo e bom que faz tudo de forma planejada para que a gente vá evoluindo. O que acontece é que no meio do caminho a gente escolhe alguns caminhos que não são esses caminhos certos. Aí mais para frente a gente vai falar disso. Pode falar, Raíssa. Eu ia falar até nessa questão da visão espiritual que muda, né? Porque na pergunta 264 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E aí os espíritos respondem que ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação dessas e a progredir mais depressa. Então, né, a gente se empolga lá na espiritualidade, né, coloca um monte de questões para resolver, chega aqui e fica mais difícil, claro, né? E até tem uma questão posteriormente que fala ali que às vezes tem espíritos que escolhem provas que os mentores sabem que vão falir, né? Eu escolhi nascer milionário, mas eu tenho uma tendência, né, a esbanjar aquele dinheiro. O mentor sabe, mas o espírito insistiu tanto que ele disse, vai lá então, né? Porque vai tirar um aprendizado daquilo, né? Então, os espíritos colocam até mesmo isso, que a gente às vezes pode até escolher provas que estejam um pouco acima do que poderia ali, mas Deus sabe o limite e Deus sabe que aprendizado a gente vai tirar daquilo que a gente escolhe, né? No Livro dos Espíritos ele vai ter uma questão, não vou me lembrar agora de qual o número, mas que trata da providência divina, né? Nós vamos estar ali sempre, a providência divina sempre vai estar ajustando tudo o que precisa acontecer para o nosso aprendizado. E nada ocorrendo por acaso, né? Cada situação sendo sempre, a gente sempre busca muito frisar isso daqui para que a gente logo perceba e tenha essa consciência da oportunidade do nosso crescimento, né? Mesmo que a gente não entenda nada de imediato. E que bom que a gente não entenda nada de imediato. Se não me engano, foi no nosso encontro do NEP da semana passada que o Vitor Hugo disse exatamente isso. Eu acho que se a gente tiver achando que está entendendo tudo, a gente está próximo a achar que é Deus, que entende o programa de todo mundo, né? De reencarnatório. E aí tem algo errado com isso, né? Não é o objetivo da gente estar entendendo, nem de imediato e nem a longo prazo. O entendimento e a sabedoria é a gente perceber que a gente está justamente nesse local exato para a nossa evolução. E aí ela começa a mostrar como. Tá bom, agora a gente já entendeu esse ponto que tem uma lei divina, que há uma sincronia divina em todas as vidas, em que estamos aqui, né, nesse contexto, e que a gente então precisa ter, guiado por essa inteligência divina, compreender e aceitar e que deveríamos estar onde precisávamos estar para aprender e servir. Aí começa o ponto. Ou seja, o contexto está colocado, os atores estão em cena. Quem tem que agir sou eu. E aí a gente vai ter sempre o livre-arbítrio para que a gente possa sentir, pensar, decidir e agir, tentando sempre não desviar. Por que a gente tem sempre que falar, né? A gente já tem a experiência dos programas anteriores para falar. Tentando, porque a gente sabe que é na tentativa e no erro que nós vamos ganhar as experiências necessárias para compreender aquela lição e, consequentemente, crescer, consequentemente, estar evoluindo. Então, essa responsabilidade do agir já começa, depois dessa sincronia divina, depois de entender a lei divina, é que a gente então começa a agir. E aí ela acho que ela vai deixar para que a gente possa abrir a discussão aqui, né, os caminhos dessa ação. Ela convida muito nas práticas, né, dentro dos pilares lá do Evangelho de Jesus, que fala do quê? Do amor, do perdão e da servidão.
Então, ela vai proporcionando isso no texto dela para que a gente vai conseguir fortalecer sim e viver de forma harmoniosa com essas leis divinas, com essa sincronia, através do amar, do perdoar e do servir, né? Que eu acho que ela coloca ali no texto, quando ela começa a falar realmente ali a respeito dessa sabedoria divina, de como que a gente pode, que está certo para que venhamos a realizar o melhor, amando, perdoando, aprendendo e servindo. E ela deixa a frase, que eu acho que é onde a Raíssa comentou, né? A ação, porém, é nossa. Não vão fazer por nós. É nós é que vamos fazer. Então, Deus, ele estabelece o bem como lei para todas as criaturas. Nenhum espírito foi criado para ser mal, né? A criatura que, quando se deixa desviar do bem, gera o mal. Mas isso é ignorância ainda do bem. E aí nós estamos aqui justamente para extirpar esse mal de dentro da gente. Deus fornece para a gente todos os recursos, né? Que se a gente puder lembrar que são as medicações para tirar a dor, o ferro para construção, o ouro, as ondas, a tecnologia, o Wi-Fi, etc. Mas elas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Depende do uso que a gente faz dessas tecnologias, desses recursos que Deus nos dá. Então, não existe uma coisa ruim ou boa. Depende da utilização que eu dou a ela, porque eu que tenho esse livre-arbítrio de utilizar aquele recurso que Deus ofereceu para o bem ou para o mal. E aí, quando eu utilizo para o mal, eu vou gerar, então, a destruição, os vícios, exploração, etc. E aí, Deus nos concede esses dons, né, também da vida, que são os talentos que Ele nos dá também, o corpo, a alma, amor, inteligência. Então, Deus nos fornece todos os recursos para que a gente possa evoluir. E o que vai interferir aí é o modo, que a irmã Sheila vai falar também, como eu utilizo esses dons. Né? Ou vai ser vitória, ou vai ser derrota, ou felicidade ou infortúnio, dependendo de como eu utilizar. E é importante que a gente examine dentro da gente mesmo para entender a extensão de quanto a gente está devendo, de quanto de provas estamos enfrentando, e para que a gente possa se analisar e observar que caminho nós estamos tomando, se é o caminho que está tudo certo, ou se é o caminho que a gente vê que está em derrota, está mal. E lembrar que o bem é puro e o bem provém de Deus. E o mal sempre criação nossa, que é essa ilusão transitória. E aí o uso certo ou errado dos recursos que Deus nos dá pode ser um progresso ou a cristalização da nossa própria evolução espiritual. Eu peguei essas reflexões do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, capítulo 34, Responsabilidade e Destino. Então a gente precisa repensar muito bem qual o caminho que nós estamos buscando. Achei muito interessante essa questão de fazer essa autoanálise, né? Eu acho que uma palavra que foi citada várias vezes aqui foi o livre-arbítrio. E, então, isso vai dentro desse livre-arbítrio, né? O autoconhecimento é tão importante porque se a gente não para pensar como que eu estou enxergando as situações, a gente vai deixando levar e quando vê tá nesse humor, né? De tá tudo errado, né? O que está acontecendo aqui com a minha vida? E então, pelo livre-arbítrio, a gente vem entender que não tem sorte, né? Não tem azar. Na verdade, a gente está construindo o nosso futuro a cada instante, né? Cada decisão que a gente está tomando, a gente está construindo o futuro. Uma frase que eu uso muito é: a vida é feita de escolhas, né? Então, as escolhas que a gente toma, tanto externas, ações externas que a gente faz, quanto escolhas internas, como que eu escolho estar no meu mundo íntimo. Né, essa análise de como que eu estou vibrando, né? Eu estou a maior parte do tempo vibrando amor, tristeza, ódio, quais são os sentimentos que estão permeando o meu coração, né? Essa análise que também envolve o livre-arbítrio, de como que eu estou me sentindo por dentro, e isso vai moldar a nossa vida por fora também.
E ali na frase que ela comenta, movimentando providências inúmeras, as leis da vida nos situam a todos, em cada instante, na linha certa para a edificação do reino de Deus. E é muito, muito interessante pensar nessa questão de que Deus, ele movimenta providências inúmeras. E aí a gente para pensar na grandeza de Deus, né? Porque tem no livro Renúncia um momento que Alcione pede para reencarnar, e aí o mentor dela vai lá perguntar, né? Mas vai mesmo, tem certeza, né? Porque pode ser que tu venha falhar em alguma questão, né? Vai adquirir mais débitos ali que eram desnecessários para o estágio que tu tá. E ela disse, não, eu vou, né? E ele ainda adverte, ele fala assim, olha, eu acho que o Pollux, que era o amado dela, não vai ter sucesso dessa vez, né? Ele vai ter um aprendizado, mas não vai ter sucesso. E ele ainda adverte sobre a família dela, fala que a maioria da família ainda estava envolvida com questões de ódio, de orgulho, de egoísmo. Ele coloca todo o cenário que ela ia encontrar, né? E ela realmente amava tanto que quis vir, né? Porque ele fala com toda a preocupação que seria muito difícil, né? Ela vê todos os amigos naquelas situações, a família também, e existe, então, né, a gente deduz que existe uma probabilidade das coisas darem certo ou não. Existe um planejamento, todos nós temos um planejamento, e esse planejamento é aquele que está avaliado, não validado por Deus, né, porque ninguém planeja errar. Mas todos nós temos tendências. A Alcione, quando quis reencarnar, não tinha a visão do mentor dela, mas o mentor tinha a visão de que o Pollux tinha uma tendência lá, imagino que eles devem ter um computadorzinho com cálculo de probabilidades, né? 98% de probabilidade de falhar nesse ponto, né? Eles devem ter lá, ó. O mentor dela só faltou rasgar o verbo. Você tá louca, né? Exato. Deixa eu escrever. Para ficar mais simples, né? Resumindo. Você tá louca em um contexto desse. Resumindo em Mas no 3 final, palavras, né? você quer ir, tô contigo. Vamos lá, né? Exato. Você tem aqui para gastar. Eu imagino, assim, que deve ter uma TVzinha lá que eles ficam olhando, né? Probabilidade de 40% do tal pessoa falhar na sexualidade, 70% de falhar na raiva. E eles vão acompanhando lá, né? A probabilidade do Pollux falhar era tão alta que ele falou assim, olha, eu já vou te avisar que não vai ser nessa, que aí vai, né? Por sua conta e risco, mas vai dar ruim. E ela vai. Então, esse é bonito de enxergar isso, porque Deus tem essa consciência das probabilidades. E ele fica atualizando a nossa existência o tempo todo. Né? Imagina o Google Maps lá que fica recalculando rota quando a gente entra na rota errada, né? É Deus fazendo isso com todo mundo, né? Porque a gente entra em caminhos desnecessários durante a existência, e aí, que nem o Ricardo disse, né? Deus de novo. E aí ele recalcula a rota. E nisso, a cada instante, a gente vai atraindo questões, circunstâncias que estão certas, mas que para a gente vai ser muito doloroso. Porque toda vez que a gente desvia da rota, pensa assim, se a gente já fez o planejamento, já colocou umas coisinhas difíceis ali, porque quando a gente estava na espiritualidade, a gente estava empolgado, né? E aí colocou bastante coisa difícil lá. Reencarnou, a gente desviou a rota, vai ser mais difícil, né? O desvio de rota torna a existência mais difícil. Então, Deus recalcula o tempo todo isso. E às vezes a gente se enfia nos caminhos que são muito dolorosos. E aí ele vai recalcular. Tanto para conseguir, né, fazer... naturalmente a gente vai atrair esses caminhos, mas ele também vai saber o limite de retirar esses caminhos. E como retirar. Né? Então pensa no trabalho que dá, né? Para os mentores, para Deus que comanda tudo isso, né? Fazer movimentar essas providências inúmeras, como fala a Sheila. E a Raíssa tocou num ponto muito interessante, que eu acho que é aquela questão da dor. A gente costuma muito, se tá tudo certo, então, né, por que, né, que eu tô nessa situação? Né?
Seria aquele imediatismo da gente querer a compreensão daquilo que está acontecendo. Mas se está tudo certo como está, é porque ainda erramos em nossa escolha, né? O erro, ele é uma forma de mostrar para nós o que está certo. Por mais contraditório que possa parecer isso, né? E se a gente pensar, né, quando a gente tem o erro, ele traz um sofrimento. Ele vai trazer para nós, na perspectiva nossa, é uma forma de Deus falar, tá certo, você que não está enxergando esse sofrimento como um instrumento educador, que vai te conduzir à sua redenção. Né? Então, explicar que a dor realmente fica o quê? A gente tem que tentar mostrar que a dor ela é uma oportunidade de reajuste e de crescimento, como a Raíssa colocou mesmo. O recalculando rota para nós. Que assim que a gente escolheu aquela prova antes de reencarnar, né, lá no plano divino, foi colocada para o nosso aperfeiçoamento e que talvez naquele instante não deu ainda, mas que já foi um startzinho, que já foi um indício de que a gente pode tentar, da próxima vez, fazer uma ação mais voltada para o bem, mais voltada nessa questão da evolução. E quando a gente coloca essa questão de voltada para o bem, né, como é que a gente consegue, então, pensar em ação, né, de uma certa forma, para trabalhar essas questões, para realizar, né, o plano, então, já que está tudo certo? Nós vamos muito precisar, né, daquelas questões que a gente já também conduziu em outros programas aqui, falando da importância da gente refletir, de verificar realmente, de compreender um pouquinho, ao final do nosso dia, como é que foi o exercício do dia de hoje. Como é que está ali, ó, nesse momento meu, que a gente pode chamar de uma meditação, ainda que não é aquela meditação de esvaziar a mente, mas de silenciar um pouquinho e entender, será que aquilo que eu passei hoje, no meu trabalho, não era melhor ter acontecido do jeito que aconteceu mesmo, porque assim vai me permitir tal situação? Então, esse autoconhecimento e esse momento de meditação e de oração, e que a gente se permite ponderar sobre o que está acontecendo e olhando sempre o lado do copo cheio, vai evitar a gente pensar a metade do copo vazio. Todo mundo sabe aquela simbologia, né? Se a gente olhar um copo meio cheio, meio vazio, existem duas formas de a gente enxergar se o copo está cheio ou se o copo está meio cheio ou meio vazio. Então, nessa linha é que a gente começa a compreender que se eu tiver um passo para esse autoconhecimento, para essa meditação e para essa oração, eu vou evitar pensamentos infelizes, vou manter a minha vibração positiva, manter a minha paz íntima, para que aí sim essa lei divina que está fazendo todo esse contexto e me mostrando, possa realmente ter uma forma de extravasar e eu compreender. E aí sim, de uma forma ou de outra, como sabiamente o Chico falou, né, tudo passa, vai passar você acertando juntamente com o Criador, ou mesmo na sua visão, quando você compreende que não saiu certo, né, que você realmente possa estar compreendendo que aquilo não era para acontecer da forma como você tinha de expectativa e desejava, e sim para a sua evolução, aquilo aconteceu da melhor forma possível. Meu avô sempre falava isso, né, e tem muitos que vão sempre ter essa fala e não ter essa lembrança. Não vai cair uma folhinha da árvore se Deus não quiser. Então, é com ele. Você vai ter que confiar. A gente vai ter que confiar e saber, olha, se aconteceu dessa forma, é porque era para o meu... Tem muita gente que fala assim, eu não mereço isso, né? Mas carece. Às vezes a gente não merece muito isso, mas carece. Tanto a bênção quanto a prova. Eu não mereci essa prova, mas você carece dessa prova. Né? Isso quando a gente lá atrás não pediu, né? Ela também. Vou falar um pouquinho do livre-arbítrio. Valdete, boa noite, Valdete, do NEP Gesiel, seja bem-vinda. A Eliane Lima também, Eliane, bem-vinda. Guilherme também, não sei se eu falei. Falou. Todos.
Então, eu queria falar um pouquinho do livre-arbítrio, que é a capacidade que a gente tem de escolher, né? A capacidade nossa de optar por uma coisa e não outra. Então, Deus nos concedeu esse livre-arbítrio para que a gente possa identificar o que a gente está fazendo e acertar nas nossas escolhas. Então, a gente pode errar inúmeras vezes, mas Ele nos dá misericordiosas e infinitas chances para a gente conseguir saber escolher. E para a gente ser livres, a gente vai precisar se esforçar um pouquinho para a gente vencer as nossas paixões. Porque olha só, quando a gente segue os nossos desejos, né, eu desejo isso, eu desejo aquilo, e eu quero conquistar isso, logo a gente conquista, passa. E aí eu desejo outra coisa e quero outra coisa. E sempre a gente vai querer outros desejos e sonhar e ir em busca desses desejos. E muitas vezes a gente passa a ser escravo dos desejos, porque você conquista, quer outro, conquista, quer outro. A gente vive trabalhando para obter esses desejos. E a liberdade é justamente você raciocinar sobre aquilo que você deseja e aquilo que você precisa e optar pelo melhor caminho. O caminho do bem, né? O caminho do trabalho, o caminho das experiências da vida, o caminho de ser útil, o caminho, né, do amor, do perdão, etc. Então, muitas vezes esse caminho a gente vai ter que observar, refletir e dizer não para as nossas paixões, para aquilo que nos move, né, aquilo que é objeto do nosso desejo. E isso faz com que a gente renuncie a nós mesmos, ou seja, os nossos desejos, para seguir o Cristo, ou seja, seguir aquilo que viemos fazer, que é trabalharmos, cooperarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, servindo a todos, para que a gente possa ir uns aprendendo com os outros e assim evoluindo coletivamente. E essa questão do livre-arbítrio, nosso grau de liberdade vai aumentando com o nosso autoconhecimento. Porque quando a gente não se conhece, a gente acaba tomando mais decisões inconscientes. Um espírito como Jesus, que já chegou no mais alto grau de evolução, ele tinha toda a decisão consciente. Imagina o que é a pessoa... semana passada, eu fui num presídio falar de Jesus. E eu dei o exemplo de Paulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos, né? Queria mandar matar os cristãos. E eu estava falando para algumas pessoas que haviam cometido homicídio. E tinha um exemplo de uma pessoa que estava mandando matar cristãos e teve uma conversão. Então eu tinha uma fala que parecia que elas estavam bebendo aquilo, sabe? Com sede, escutando falar de Jesus no presídio. Então, Jesus tinha noção de tudo que ele escolhia. Ele escolheu Paulo com plena consciência da história do Paulo. Pedro, com plena consciência de que 2000 anos depois a gente já está estudando e olhando e dizendo, olha, eu pareço com Pedro nesse sentido aqui, né? Então, isso é muito bonito. E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, se conhecendo, mais livres a gente vai sendo para tomar essas decisões. E eu estava até pensando quando eu li essa parte do que no que respeita à sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos a realizar o melhor. Então, para Deus, sempre tudo está certo. Por mais que a gente desvie o caminho, Ele vai dar um jeito, para Ele vai estar certo. Mas aí eu me perguntei, lendo essas questões, né? Bom, né, para cutucar. Mas se eu tiver num emprego que eu não gosto, tá tudo certo? O que eu devo fazer? Devo ficar? Né, me conformar que está tudo certo, eu devo ficar se eu não estou bem. Se eu tiver num relacionamento abusivo, né, tantos casos que a gente vê nas notícias de pessoas que apanham, etc., devo ficar, devo sair, né? E aí a gente vê a frase final ali, que a Sheila fecha com chave de ouro, né? Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado são problemas que correm por nossa conta.
por falta de autoconhecimento, a gente entra em diversas situações que nos fazem mal, por falta de saber, né, que tipo de emprego faz sentido com a minha alma, com o meu propósito, né? Que tipo de relacionamento é um relacionamento saudável para mim? Então, são várias questões que o próprio existir vai respondendo. Então, a partir disso, a gente vai aprendendo a exercitar esse livre-arbítrio melhor, né? Amando, perdoando, aprendendo e servindo, como Sheila coloca. Se a gente aí for realmente mais a fundo um pouquinho, né? Ela coloca mesmo assim, mesmo que vá parecer difícil para vocês, encontrar uma direção, uma orientação, a prática do bem vai ser esse sinal, essa bússola para a gente, né? É um norteador. Então, se a gente pensar estando em sintonia com o bem, como a Eliana colocou, né, do livre-arbítrio, pensando bem, atraindo vibrações que possam nos auxiliar no caminho, a gente só vai ter que realmente ter essa compreensão e a resiliência que eu tenho que passar por isso. Então, qual que é o caminho, se a gente pode deixar algo prático isso? Se a gente estiver engajado no movimento com tarefas de amor, com caridade, buscando a nossa edificação de quem está junto conosco nessa caminhada, pode ter certeza que a espiritualidade amiga vai estar ao nosso lado, né? Então a gente precisa, na verdade, de novo, é o exercício da prece, buscando a orientação na prece, vamos baseando muito nas obras espíritas, nessa reflexão que a gente sempre se busca fazer de forma constante. Com certeza Deus não vai nos deixar desamparados. A gente precisa estar, na verdade, sempre receptivo à sua luz, mesmo que seja numa questão de luz, quando a gente está colocando o GPS, olha, recalculando a rota. Né? E a Raíssa me fez lembrar que em diversos momentos dá vontade de subir a hashtag, né? Como é que o que eu tinha pensado? A hashtag era assim, tô com o Pedro, né? Sou igual o Pedro ali, né? Vamos subir a hashtag ali que tô com o Pedro, porque olha como é que era o perfil, né? Quando a gente vai mais a fundo e tenta entender um pouquinho a forma. Então, e tem muita gente que vai falar, pega às vezes esse texto, quem está iniciando ali dentro da doutrina espírita e vai achar assim, então quer dizer que tem que ter o sofrimento. Não vou, se a gente quiser encarar assim, é um pouco dolorido, mas a gente tem que colocar que não há uma felicidade plena. Nós vamos ter momentos em que nós vamos estar felizes. E o importante é dar graças a todo momento. Né? Então, mesmo que a gente não aceite ainda determinadas circunstâncias ou situação, como de um emprego, como de uma questão de uma relação abusiva, não é uma conformidade. Então vai ser assim para o resto da vida. Não. O que eu tiro de aprendizado enquanto eu estiver vivendo isso? Eu vou passar dessa situação da melhor forma possível? É o melhor? É a reflexão que a gente tem que fazer. Era o melhor que eu podia ter feito? Era o melhor que eu podia ter falado? Era o melhor do que eu podia ter reagido? Então, se eu tiver essas respostas e isso for ficando sim, sim, isso vai te mostrando que, mesmo que não saiu dentro do seu desejo, do seu planejar, você foi compreendendo que aquilo era necessário, que você tinha realmente algo para passar com aquela realidade. E assim, a gente vai percebendo que em determinadas situações ficam muito evidentes. Não sei com vocês, mas às vezes ficam acontecendo coisas repetitivas. Né? Mas que saco, toda hora isso acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. Tá acontecendo porque você não tá sabendo fazer da melhor forma que a gente tinha combinado. E vai acontecer. Então, aqueles que são mais acanhados, que vêm com um desafio, talvez, de melhor relacionar-se e se deixarem à disposição do próximo, sempre vai ser colocado em situações que precisam se expor e tentar se aproximar do próximo. Enquanto ele não perceber que esse é uma das tarefinhas e um dos desafios, ele vai achar que está tudo errado. Mas, na verdade, é a providência divina escancarando para ele. Olha, mais uma
oportunidade. Isso me fez lembrar muito o convite da Eliana para nós. Não sei se a Raíssa lembra. Quando ela chegou para nós do NEP, ainda falou assim: quem aqui quer vir comigo nessa loucura chamada Centelha de Luz e fazer algumas reflexões? Muita gente tinha ficado até acanhada, lembra, Eliana? Eu acho que ficou assim: não, eu não estou preparado. Mas aí a gente caiu, quem foi aceitando foi falando assim: não, tá tudo certo. Eu vou lá falar, como a gente sempre brinca com o Vitor Hugo, né? Vou lá falar algumas heresias, vou blasfemar um pouquinho, e o negócio vai ficar feio do meu lado. É a minha percepção e tá tudo certo. Se tiver algo para queimar, ainda bem que não nos queimam ainda, né? Só de outras formas. Mas isso é um caminho, porque se a situação foi colocada, ela foi, de uma certa forma, planejada. Eu não poderia fugir. A gente não poderia fugir. Né? Dentro desse, eu estou jogando esse pro lado da experiência, porque foi bem assim, a Eliana trouxe o contexto, ela foi a pessoa. Ela foi com quem realmente falou assim: olha, tem esses textos para serem estudados. A gente já vem estudando, eu junto com eles, ao longo de um ano. Ela falou assim: alguém quer vir aqui se expor em relação a isso e comentar o que acha a respeito? Uai, eu não me sinto preparado, ainda teve aquela discussão de estar pronto e o preparado, né? Mas vamos lá, é mais um momento para que a gente possa aprender em conjunto. Então, essas oportunidades que eu acho que a gente tem que estar com, não tem outra palavra, a antena ligada. Para onde está indo, onde está acontecendo e o que é isso? Ah, isso faz sentido, isso ressoa, isso usa aquela palavrinha, né, bonita, reverbera, né? Vai lá dentro da gente assim, faz sentido. E o contrário, quando aquilo acontece, fica a frustração. Eu tinha que ter feito de forma diferente. Essa é a hora que você fala assim: então vou tentar fazer diferente na próxima oportunidade. É essa consciência que eu acho que aí a gente traz desse livre-arbítrio, né? De não fugir destas situações que são colocadas de forma, né, divina para a gente viver, mas e compreender e ter esse passo nosso, essa ação, essa direção nossa em relação a isso. Só uma frase antes da. Até a Eliana pode comentar melhor que eu, que me veio à cabeça agora. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Uma frase de Jung. É verdade, pensei nele também. Boa nossa psicanalista aí, ó. Mas isso é tudo planejamento divino, né? Que a gente vai tirar no fundo, tudo planejamento divino. São experiências que a gente precisa passar e aprender. Não aprendeu, e aí fica se repetindo, até que a gente tenha consciência que precisa aprender, se pergunte o que é, e realmente aprende e mude, né? Olha só o que o irmão Saulo vai dizer aqui. Ele vai dizer, essa é muito legal. Deus cria espíritos para a liberdade e responsabilidade. Então, a criação nossa, a finalidade é para que a gente seja livre e responsável. Olha só, ele conclui aqui, que devem ser conquistas do próprio espírito. Então, a liberdade e a responsabilidade a gente vai adquirindo. Isso é uma conquista que, através do nosso esforço, a gente vai adquirindo e vai ampliando essa liberdade, essa responsabilidade. É na vida do mundo material e espiritual que o homem evolui. Então, a gente vai evoluindo em ambas as possibilidades. O plano superior ao humano é o da angelitude. Aqui eu falei assim, você já pensou, esse carequinha falando assim, ó, o Anjo Ricardo? Ó, o Anjo Ricardo Melo. Vai longe, hein? Tá longe. Olha só, Ricardo. E o irmão Saulo vai dizer assim: ao atingir esse plano, os espíritos se fazem ministros de Deus, colaborando na obra divina. Então eu fico imaginando o seguinte: eu chego lá e falo assim, ó, ministro de Deus, Ricardo Melo Angelical. Ai, o meu papai Deus. tá falando que tem um planeta aqui para a gente elaborar as formas, planejar como é que vai ser. Você pode vir aqui me ajudar? Olha que benção, né? Aí a gente chama assim, a Anja, né? Chama Anjinha, Raíssa. A gente precisa aqui de uma harmonização das formas, Você pode ajudar a gente a construir aqui, a dar dar uma salgadinha, assim, um tempero, na verdade, nesse planeta? Dá para Mas imaginar isso? pintar o seu planetinha, que coisa linda. Então,
elaborar, né, as formas, como que vai ser, quais Tudo são os rosa, tudo elementos. rosinha. Ai, gente, você imagina isso? A gente ter reunião com o papai e ser chamado de ministro? Nós todos estamos fadados a isso, né? Vai chegar nessa evolução final. Agora, como a gente está tão longe, mas tão longe dessa expectativa, né, de chegar nessa conversa crística, tomando conta de mundos, o que nos faz levar até lá é exatamente isso, assim, fião, não é nessa não, você não vai ser perfeito. Então, desiste desse conceito e trabalha o teu melhor. É mais leve trabalhar o teu melhor do que pôr um peso de ser Cristo nessa encarnação. Né? Nessa reencarnação sua, você está colocando uma dimensão que você não é. E um peso nas costas, o qual você não vai dar conta de carregar. Então, mais leve fica saber que se eu já senti isso tudo que a gente está discutindo aqui, e saber que nós vamos chegar nesses níveis, né? Todo mundo vai, né? Que a Eliana está falando. Vamos É chegar a os seres porquês, angelical. né, Vamos. Ricardo? Que a gente fica se perguntando, né? Mas por que que eu preciso evoluir? Ah, mas por que que eu preciso virar anjo? Mas por quê? Existe uma finalidade para todos nós, Oh, que é ajudar e cooperar com Deus. Então, essa é a finalidade. Por isso que a gente precisa passar por prova, que a gente precisa se somos capacitar, passar por co-criadores. experiências, para que a gente tenha essa capacidade lá na frente, né? Que eu acho que não vai demorar muito para nós aqui, não. A leveza tá aí. Essa leveza tá aí. Mas Esse momento o é legal de estágio, ver né, Raíssa? É O legal estágio. de ver aqui na perspectiva divina, a nossa visão é muito limitada, mas o que a gente observa no micro também acontece no macro, porque aqui, quando a gente está no emprego, a gente fica na expectativa de crescer, de ganhar mais, né, de ter um aumento. É a mesma coisa em termos de evolução espiritual. Se a gente for parar para pensar, né, esse crescimento que vai nos permitir ter tarefas maiores, né, ter o nosso planetinho, oh, que benção, que coisa linda. Só para a gente sonhar aqui. Pode continuar, Ricardo. Olha, achei que vocês iam continuar. Mas essa confiança, acho que nem a Raíssa colocou, né? Essa confiança que a gente tem, que é do mar, a gente tem essa ansiedade, né? Acho que isso é muito da nossa natureza e do nosso contexto. Da gente querer o maior, né? A tarefa maior. E a gente esquece que a gente aprovado, né? Vamos dizer assim, no mínimo, né? É naquela tarefa mínima, né? O quanto a gente precisa realmente ver a importância da tarefa, independente da sua relevância, vamos dizer assim, amplitude nesse sentido. Porque fica aquela situação, né? A gente não quer, talvez, fazer a limpeza, né? Vamos pegar lá, né? Se a gente colocar a vaidade na frente nesse momento, a gente não vai querer. Ah, vamos lá, você vai passar pano hoje lá no centro, viu? Tá precisando de alguém para ajudar lá. Eu? Passar pano? Não vou querer. Não é trabalho para trabalhador espírita, né? E sendo que, qual que é a tarefa? A pergunta é, qual é a tarefa que tem que ser feita? Não importa ela, né? Então, nesse mínimo, por isso esse trabalho, muito da gente ter as experiências para conseguir, nesse caso que a gente está exemplificando aqui, da humildade, de entender que não vai ter uma tarefa mais importante, como foi colocado aqui. Cada um vai dar a sua contribuição da melhor forma como foi colocada pelo plano divino, pelo jeito que ele quis que a gente, olha, tá faltando um pouquinho disso para você lá ainda, vai lá experimentar um pouquinho nessa vivência enquanto Ricardo. Que essa vivência enquanto Ricardo vai te trazer um olhar um pouco mais diferenciado. E assim a gente vai revezando ali, revezando de tempos em tempos, e vai somando, né, a cada passada por aqui, e vai. É que a gente fica muito com esse medo, né? Acho que talvez o maior medo espírita que possa acontecer quando a gente começa a entender um pouquinho, assim. E a próxima que eu voltar e esquecer isso tudo de agora, como vai ser? Né? Como vai ser? Será que eu cairei em berço espírita de novo? Ou não?
e aí eu vou ter que cair num outro berço de outra religião e conseguir, né, colocar, independente de ser espírita naquele contexto ou não, colocar os ensinamentos do Cristo da melhor forma possível. Eu acho que fica um medinho para, pelo menos eu fico um medinho para todo mundo. E aí? Mas é E a gente acumula interessante. no coração, é o ensinamento. Mas e aí? Que provas talvez vão ser colocadas, né? Que experiências vão ser colocadas para ver se aquilo realmente enraizou? Acho que é a palavra. Por isso que é legal essa questão que você comentou da humildade, porque Jesus mesmo fala que se a gente for fiel no Do pouco, ele pouco, nos confiará o muito, né? Então, exatamente. assim, a pessoa, por exemplo, está trabalhando numa empresa, tá? Com um trabalho, entrou num cargo mais baixo. Um chefe vai observando que aquela pessoa está trabalhando bem, sabe trabalhar em grupo, ela tem a experiência dela trabalhando naquele cargo mais baixo, mas pode ser que por outros que estão observando, né, esse trabalho bem feito, essa pessoa seja promovida para um cargo maior. E aí ela vai ter outras responsabilidades, né, responsabilidades maiores, vai ter pessoas sob sua supervisão. É como a gente lida aqui na Terra. E Deus faz a mesma coisa, porque a gente para observar a própria Alcione. Ela não teve nada, não apareceu publicamente, não era uma pessoa famosa nem nada, mas o coração dela tinha aquela pureza, que ela sabia lidar bem com as pessoas. O pouco que ela fazia faxinando devia ser a faxina mais top que podia, né? Fazer aquilo bem feito, não se importava de fazer uma faxina, né? Por que qual que é o problema de você limpar, né? Qual que é o orgulho que está ali gritando, né? Eu não posso limpar o centro. E tem muito isso, né? De eu não vou fazer essa tarefa, eu só vou fazer a palestra, vou dar o passe, né? Que são as tarefas, entre aspas, nobres, né? Então, a humildade tem que ser uma base para essa nossa caminhada, porque esse ser fiel um pouco, né? O que a gente está, porque muito do que a gente está fazendo pode parecer assim, mas eu precisava estar fazendo mais e coisa e tal. Faz o que está fazendo bem feito, porque senão é aquela vibração de não tá certo, né? Não, eu devia estar lá em cima, eu devia estar só fazendo palestra e tô aqui limpando o chão, né? Então tá tudo certo, né? É isso mesmo. Bom, eu já vou finalizando aqui a minha fala, concluindo então, quando a irmã Sheila vai dizer sobre a lição, tá tudo certo, né? Planejamento divino, tudo é certo. Mas como eu escolho agir com os recursos fornecidos pela divina sabedoria, aí que está a chave do sucesso ou do fracasso. Então, se eu vou utilizar os recursos para fazer o bem, para o bem de todos e não só o meu bem, quando eu faço só o bem para mim e penso só em mim, eu estou sendo egoísta. Mas quando eu utilizo esses recursos para fazer bem para todos, para o serviço, para o trabalho, eu estou utilizando esse recurso para o bem. Quando eu escolho utilizar esses recursos só para mim, eu estou sendo egoísta, sentindo errado, pensando errado e decidindo errado. Então, todas as vezes que a gente tiver numa incógnita, né? Será que eu escolho isso ou aquilo? A chave é orar e pedir para Deus te responder na própria consciência, que com certeza, por experiência própria, ele te faz uma pergunta. Ele não vai te dar a resposta, mas ele vai te fazer uma pergunta que vai fazer você refletir em que caminho você quer escolher. O caminho do bem, árduo, difícil, cansativo, mais prazeroso, porque traz uma felicidade interior, ou o caminho do conforto, da tranquilidade, dos prazeres, que são ótimos no começo, mas entediantes no meio e destruidores no final. Então, fica aí a dica, basta a gente saber escolher. Esse é o nosso caminho. Esse é o que a gente veio fazer. Saber escolher. Primeira tarefa, única tarefa, saber escolher.
É por isso que eu já tô na versão minimalista, ainda falei essa semana. Vou ter só roupa preta ou roupa branca, porque aí tem que só escolher uma ou outra. São só 2 tênis, 3 bermudas, não precisa mais que isso. Pô, quanto Não tem menos eu erro. tiver que escolher, menos eu vou me desgastar, menos eu vou sofrer, menos eu vou me angustiar. Já começo pela roupa. E o ideal é que fosse pela comida. Também fica. O que é arroz ou feijão? Beleza, então é arroz ou feijão. É isso aí. Fica com esse negócio de escolher. Só dá trabalho. Esse negócio de ficar escolhendo. E deixa a gente angustiado, né, Ricardo? Demais, Eu falei assim, meu demais. Deus do céu, eu falava tanto da minha avó que eu tô igualzinha. Eu faço aquela mala, sabe, de roupa. A hora que eu chego, Aí, eu uso a mesma roupa que eu cheguei a semana pronto. inteira e vou embora com ela. O pessoal da live acho que vai Gente, fazer. Em pior alguns que, dias vão fazer algum assim. Nossa, gente, vamos mandar uma camiseta pro Ricardo. Ele só tem aquela preta. Ele não usa outra, tadinho. É só pior que aquela. teve lá na África, ano passado, em julho, e eles comem a mesma comida todos os dias. É sempre a mesma comida. E também não tem esse monte de troca de roupa que a gente tem, não tem, né, tanto acesso à informação. É, E é outra vibe, assim, É. é uma paz. é ela. Por outro lado, é muito triste, né, toda a pobreza que a gente viu lá, mas a gente aprendeu muito essa questão de gratidão, né, porque com tão pouco eles conseguem ter essa Então dá para gratidão. viver com tão pouco e viver com É, gratidão, tá exatamente. vendo? Se a gente já começar 2025 fazendo o corte desses excessos, talvez fique tudo certo, né? Que aí a gente começa com menos escolha, gasta menos tempo, sofre mais, Gasta sofre menos menos, dinheiro. menos dinheiro. E eu já vou fazendo as minhas considerações, que provavelmente a Eliana vai pedir a nossa prece oração, oração prece para a Raíssa, para fluidificar aí a água, né? O que ficou para mim de mensagem inspiradora, que eu falei que foi leve, é nesse sentido de confiar na providência divina, que ela sempre vai colocar no caminho certo para o nosso progresso. Minha mãe sempre falava isso, assim, filho, não fica pensando em justiça, nada daqui, não se martirize com isso. Ela chamava muito de justiça divina. A justiça divina sempre vai realmente fazer o que precisa ser feito. E não no sentido do que você quer. Então, que a cada escolha nossa a gente possa mesmo buscar e sintonizar com muito amor, com muita caridade, com muita paz, para que a gente possa construir em nós mesmos essas virtudes que vão cada vez mais nos aproximar de Deus e mostrar para nós que a gente, ele tem certeza, ele sabe que está com a gente, mas a gente tem uma péssima mania de achar que ele não está com a gente. Então a gente precisa muito sentir essa presença dele em todos os nossos momentos, recordando sempre dessa sabedoria divina, que a gente vai estar no lugar certo, com as pessoas certas, com todos os recursos necessários para que a gente possa ser feliz com um propósito que foi colocado para nós. E é isso que a gente tenta fazer e tentar colocar isso em prática com muito ânimo, né, e determinação, para que a gente possa pegar esse ensinamento, tirar da live e colocar já, né, 9h30, na hora que a gente encerrar por aqui e voltar para a nossa vida pós-live. Vamos colocar dessa forma. Então, acho que é isso que ficou para mim aí, né, dessa forma de entendimento do texto de hoje. E para mim, acho que o que mais me marcou foi quando a Eliana falou da questão de como está o mundo íntimo, né? De sondar esse mundo íntimo. Como que eu estou olhando para as situações que vêm para o meu dia a dia? Será que eu estou pensando, tá tudo certo? Será que eu estou pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então, que a gente possa olhar para dentro, compreender as situações que vêm até nós. Se são situações que a gente não está contente, que a gente possa tirar lições delas, aprender com elas, então criar ações para modificar essas situações, né? Com a consciência de que a gente que está construindo o nosso futuro. Bom, então esse é o momento da gente pegar aqui a nossa aguinha. E eu separei aqui 2 aguinhas. Então são 2 aguinhas, eu vou pedir aqui vou pedir licença, né, para pedir a presença da irmã Sheila, que nos auxilia sempre nos trabalhos, nas reflexões, que a gente combina e sai tudo conforme o não combinado. Então, muito obrigada, irmã Sheila, por nos intuir, por, né, nos dar essas condições de trabalho também. Pedir a sua presença aqui para a fluidificação da água também. O nosso querido Chico, que ama os animais
E aí eu separei 2 copinhos aqui, porque os animaizinhos também precisam de uma aguinha para restabelecer o seu organismo, a sua saúde. E aí eu separei um para cada um aqui, um para a gente e um para os animaizinhos. Se vocês tiverem animaizinhos em casa também, separem as aguinhas, que a gente vai começar a solicitar aqui a presença do nosso querido Mestre Jesus, a todos os bons espíritos que nos acompanham, aos seus anjos da guarda também, para que possamos todos juntos fluidificar essa água com tudo que nós precisamos para o nosso organismo físico e para o nosso espírito. Raíssa, é contigo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que as águas então possam ser fluidificadas. Muito obrigada, Raíssa, pela sua presença. Ricardo, quer finalizar para a gente? Só agradecer mais uma vez a Jesus, a irmã Sheila e toda a espiritualidade que está sempre conosco, nos intuindo, e possa sempre continuar e permanecer conosco, abençoando os lares de todo mundo que está assistindo e que vai assistir posteriormente, né? E agradecer aí sempre a Raíssa, solícita sempre, né, conosco, né, Leandro? Né, fazendo aí, dividindo hoje os comentários e fazendo essa harmonização que é sempre muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez, viu, Leandro? Eu que agradeço. E também ao Luiz, da Rádio Portal da Luz, que nos ofereceu essa oportunidade de trabalho. Muito obrigada, Luiz. E que nos deu esse presentinho lindo. Ah, é? Muito chique. Todo enjoado. Manu quer dividir comigo todo dia. Papai, me dá a caneca da rádio. Ai, gente, muito bom, né? Amor, muito bom. Obrigada, gente. Semana que vem, 20 exercícios é o tema. Não. Não. Eu vou fugir. Toda semana é assim, ele fala alguma coisa, não vai rolar. Mas a gente tá aqui, a gente briga com a irmã Sheila, mas a gente volta. Então é isso, gente. Bom sábado para todo mundo, bom final de semana e boa semana aí. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.